dias, tudo isso vai desgastar o meu corpo, vai me prejudicar fisicamente e eu não vou conseguir resolver o problema da matéria da minha vida. Muitas vezes tem doenças relacionadas até com isso tudo. Grande parte das doenças são advertências que a nossa estrutura, a nossa vida está nos dando de que alguma coisa está errada no que nós estamos fazendo. Entra nesse plano da matéria aqui. Não só material no sentido financeiro, mas material no sentido corpo pessoal. Realização. Eu já falei uma série de caminhos e ferramentas aqui, mas eu tenho que fazer isso aí se tornar a prática. Eu tenho que colocar isso em prática. É muito bom eu ter 25 diplomas pendurados na parede, mas eu pergunto, quais deles que eu realmente estou praticando tal e qual eu aprendi? E outra pergunta básica, como eu estou compartilhando isso com as outras pessoas? Tudo aquilo que eu aprendi de bom, eu posso fazer o bem para as pessoas? Isso passa a ser uma obrigação. Eu tenho que transformar isso numa fórmula que funcione para mim e funcione para outras pessoas também. Passando adiante, pular agora para o lado esquerdo, ali onde tem a harmonia, ar número 5. Logo em seguida tem a abertura. O que é a abertura? Eu tenho que estar aberto o suficiente para saber aprender novas informações, novas situações. É uma criança, por exemplo. A criança é o símbolo da abertura total. Ela está totalmente aberta a receber novas informações, a receber novas experiências, tudo é novo para ela. E aí entra a função daqueles que estão em volta dela. O que eu vou deixar entrar dentro dessa abertura da criança? Ter um discernimento para fazer entrarem boas informações, boas virtudes, boas experiências. Como? Através do meu exemplo. Como pai, mãe, através do exemplo eu consigo fazer isso aí crescer. A abertura é necessária para que eu possa assimilar todo esse processo. O simples fato de eu aceitar ou não uma informação, o que eu estou falando aqui, já é uma questão de abertura. Vocês têm que ter abertura suficiente para assimilar novas ideias. E importante, pulou para a realização que eu acabei de falar, colocar isso em prática. Porque primeiro tem que ter abertura para aprender, mas logo em seguida isso tem que funcionar também. Nós temos a expansão. A expansão é aquela busca pelo crescimento, aquela busca de que eu sei que sempre existe um caminho a mais, sempre existe alguma informação a mais que eu vou precisar encontrar. Aí eu tenho aqui, logo pulando para o lado direito, entre o número 6 e no 4 eu tenho o caminho. O caminho quer dizer o quê? É aquilo que eu falei lá no início, que eu tenho que ter um objetivo definido. Para mim, sabe, eu conseguir chegar a algum lugar, tudo bem, eu quero chegar lá em cima, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um mestre ascenso. Tá? Eu vou chegar no topo máximo da figura. Eu tenho que ter um caminho. Eu tenho que saber onde é que eu quero chegar. Se vocês vão lá na rodoviária comprar uma passagem, qual é a primeira pergunta que eles fazem para vocês? Eu quero uma passagem. Para onde? Então tem que saber onde é que eu vou. Se eu já sei que eu tenho um caminho a seguir, aí tem o segundo detalhe importante que eu vou até atropelar na sequência aqui. A partir do momento que eu tenho o caminho definido, tem um segundo objetivo que eu tenho que fazer. É trilhar o primeiro passo. É o início. Que é o caminho que está fechando o EL com o número 1 lá em cima, à esquerda. Isso quer dizer o quê? Eu tenho que me sujeitar a dar o primeiro passo. Não importa o tamanho da caminhada que eu quero fazer,
mas que o primeiro passo é o primeiro momento em que eu estou em busca do meu objetivo. Eu tenho que me sujeitar, não adianta eu sentar aqui na cadeira e ficar esperando a maçã cair dentro da minha boca, porque ela dificilmente vai cair. Pode até cair, mas é uma exceção. Eu vou ter que dar a minha caminhada. E outra, eu sei que vai ter calo no pé, eu sei que vai doer, vai apertar meu sapato, ou as pedrinhas que tiverem pelo caminho, elas vão espetar meu pé, mas eu tenho que me sujeitar, porque eu tenho que pagar o preço. Nada sai de graça, nada, não existe nada de graça. Sempre tem um trabalho para ser cumprido. Aí, então, um dos que eu pulei aqui seria o doação, entre o EL e o 4. Doação quer dizer o quê? O dom, a doação. Eu recebi um dom. Eu falei para vocês, caiu na minha frente o meu primo me dando um curso de Reiki 1. Mas eu nem sabia para que aquilo ali servia. A partir do momento que eu ganho uma dádiva, eu ganho também uma obrigação. Uma obrigação de fazer aquela dádiva ser merecida em primeiro lugar e logo em seguida ela tem que ser distribuída. Tá? Todas as dádivas vêm com uma responsabilidade. Porque se aquilo foi bom para mim, terá que ser compartilhado obrigatoriamente com as pessoas que me cercam e com aquelas outras, um círculo um pouco maior. Não simplesmente um ou dois, porque para minha família eu faço tudo. Aí eu vou dar tudo para o meu filho, vou dar tudo para o meu carro novo, vou dar casa e tudo mais. Mas e os outros? Alguma coisa, algum trabalho comunitário que seja, sei lá, alguma coisa que vá beneficiar outras pessoas. Isso é um dos caminhos que eu tenho que percorrer também. Então, nós temos entre o EL e os anjos, o 2 tem os anjos. Isso é uma linguagem simbólica. Eu não estou dizendo que anjos são aqueles seres de ar, não é que vai voar anjinhos aqui, não é isso. Os anjos representam a luz. A luz, vamos supor, o Sol é o nosso grande objetivo e tal, nossa fonte de energia e tudo mais. Mas eu não posso ir lá no Sol, tocar o Sol. Mas os raios do Sol vêm para mim, me dão energia. Assim também são os anjos, que eles trazem aquela energia desse universo cósmico que eu falei, que alguns vão chamar de Deus, alguns vão chamar de mãe natureza, vão chamar de universo, energia cósmica, grande arquiteto do universo, ou alguma terminologia qualquer. Tá? Mas é essa harmonia divina, essa harmonia superior que nos cerca. E aonde vem a luz para a nossa vida? Você lembra que eu falei do yin e do yang, que tem o branco com um pontinho preto, o preto com um pontinho branco. É uma simbologia. Eu tenho que enxergar a luz. Mas, ao mesmo tempo, antes de eu enxergar a luz, eu vou cair dentro da escuridão. E eu não vou enxergar. E aí, então, eu vou conseguir, eu vou ter que achar um pontinho branco no meio dessa escuridão e vou seguir ele, porque através daquele pontinho branco, eu vou encontrar a luz. Essa luz nada mais é do que a nossa intuição. Intuição. Por quê? Porque é ela que vai dar luz às nossas atitudes. É ela que vai nos orientar. Eu não sei o que fazer agora, pelo amor de Deus, eu fico desesperado. Eu vou parar para pensar, vou esconder num cantinho, vou olhar para dentro de mim, me enrolar que nem uma centopeia, e pronto, agora eu não quero ver nada do mundo externo, mas eu quero olhar para dentro de mim, quero ver o meu coração, eu quero ver o meu ser por dentro. E aí então eu quero uma luz, eu quero um insight para saber resolver aquilo que eu preciso resolver agora. Então, aí está essa luz que eu vou dizer, o anjo, que é como se fosse o anjo da guarda. O anjo da guarda nos assoprando no ouvido, faz isso, faz aquilo, que daí tu vai acertar. Só que tome cuidado com uma coisa.
Existe o anjinho da guarda falando num ouvido, mas existe o diabinho também falando no outro. E o diabinho é o nosso ego. É o nosso ego que vai nos querer levar por um caminho mais cômodo, por um caminho mais fácil, por um caminho mais econômico, ou sei lá o quê. Então a gente tem que saber dar ouvidos à nossa intuição. Como eu vou saber diferenciar uma coisa da outra? A minha razão, ela está sujeita a errar. A minha razão, ela está mais vinculada com o ego e com as experiências externas que eu tive do que com o meu eu interior. Então, quando eu tiver um insight, um lampejo de luz, aquele primeiro aspecto que eu enxerguei, aquele é a luz. Logo em seguida vem a minha mente, não, mas se eu fizer daquele jeito, daí aí vai ser de tal forma, daí não sei o quê, que daí eu vou fazer do meu jeito. Pronto, já se fez. Já perdeu a batalha. Então, a primeira luz que vier, aquele pontinho branco no meio de toda a escuridão, esse sim é a tua intuição. E respeite a intuição. Mesmo na vida profissional, mesmo na vida material. Porque muitas vezes a gente está querendo fechar algum negócio muito bom, que eu vou ganhar um monte de dinheiro. E aí vem aquela intuição, opa, para aí que tem coisa errada aí. Não, mas olha só, eu vou ganhar. Pronto, já se ferrou. Tá? No momento em que eu der voz à minha razão, pseudo-razão, porque eu sou um ser primitivo, eu sou uma pedra bruta. Eu estou apenas começando a engatinhar para entender as coisas. Não importa que eu tenha estudado faculdade, conhecimento de faculdade, não importa, isso não vai fazer diferença. Muitas vezes uma pessoa menos estudada tem muito mais luz do que uma pessoa mais estudada. Então não é o número de diplomas que a gente coleciona que vai dizer que eu sou melhor. Eu sou melhor a partir do momento que eu souber realizar o pouco que eu aprendi. Souber realizar e souber compartilhar. Esse é o ponto fundamental. É quanto eu aprendi e quanto eu estou compartilhando. Dando seguimento aqui, entre o 2 e o 4 nós temos a harmonia. Harmonia. Ou seja, isso é o equilíbrio. É o equilíbrio entre as forças. Uma vez que eu vivia o aspecto negativo, eu vivi o aspecto positivo e só então eu vou atingir o equilíbrio. Não existe equilíbrio entre uma peça só. Para haver equilíbrio, tem que haver os dois polos. E eu tenho que achar o meio termo entre as coisas. Não basta eu escutar um único aspecto de uma situação sem ver os prós e os contras. Aí entra o meu raciocínio lógico, aí entra o meu pensamento, sim, para botar as coisas na balança e ver o que é melhor ou pior. Mas no momento que houver a decisão final de o que fazer propriamente dito, a intuição é que mata. Entre o 1 e 3, jogando para a esquerda agora em cima, a força. Isso também seria o poder. Eu quero ser poderoso. Eu só serei poderoso a partir do momento que eu tiver a humildade necessária para aprender tudo aquilo que eu tenho que aprender e para saber aceitar tudo aquilo que é simplesmente para aceitar. E não achar que agora eu vou dobrar o mundo ao meio, vou manipular as pessoas, vou usar o meu poder agora, porque eu sou poderoso, vou usar isso para até prejudicar, vou usar para eu tirar vantagem. Tá? Muito importante falar essa questão da força. Existem 3 pilares que sustentam o nosso crescimento pessoal. A força é um deles. Mas muito cuidado. Se a força for conquistada sozinha, ela passa a ser dominação, ela passa a ter um aspecto negativo. Por exemplo, energia elétrica. É uma energia boa ou é uma energia ruim?
Se eu usar ela para acionar aquela lâmpada e eu enxergar aqui, é uma coisa boa. Mas eu posso encostar os 2 fiozinhos nela aqui e eletrocutar ela também. Aí é boa ou não é boa? Então não é questão da natureza das coisas que interessa. Interessa como é que eu vou usar. A força é a mesma coisa. A força só vai ser interessante 3 pilares. A força propriamente dita, sabedoria, ou seja, aquilo que eu aprendi e eu transformei em realidade dentro da minha vida e aprendi a compartilhar. Terceiro ponto fundamental, o amor. O amor de uma forma universal, incondicional. Eu gosto da pessoa independente do que ela é ou deixa de ser, simplesmente porque ela é um ser parecido comigo. Todos nós temos semelhança, mas também todos nós temos a nossa individualidade. Se eu conseguir equilibrar essas 3 forças, amor, sabedoria e poder, aí sim, aí eu posso remover montanhas, mas só com as 3 juntas. Porque através do amor eu vou saber compartilhar a sabedoria que eu tenho. Através do amor eu vou fazer o meu poder ser vantagem para os outros também. Porque se eu tenho só poder e sabedoria, eu vou ser um tirano. Eu vou ser egoísta. Se eu tiver só amor e sabedoria, eu vou estar, sei lá, viajando, flutuando, não vou estar dentro da realidade e não vou estar realizando nada de útil. E se eu tiver só amor e poder, eu vou fazer bobagem, porque eu vou estar desperdiçando essas energias. Eu não vou conseguir realizar alguma coisa concreta sem ter a sabedoria para que eu possa compartilhar tudo isso. Tá? Então, sobre a força. Inspiração. A inspiração é um sopro divino ao qual eu consigo enxergar toda essa natureza, toda essa energia, tudo aquilo que eu preciso conquistar, tudo aquilo que eu preciso trabalhar, eu tenho que ter o sopro divino, sei lá, aquela energia que me impele para conseguir conquistar tudo isso aí. O amor universal eu já falei, tá? Que é o irmão gêmeo, né, da força, assim como da sabedoria, também ela tem que estar trabalhando junto. O divino quer dizer o quê? Eu tendo consciência dessa natureza cósmica, dessa força espiritual, força de crescimento, que me leva a dar um passo sempre, cada dia, um pouco melhor do que eu fui ontem. Mesmo com todas as turbulências que a vida me leva, me coloca, eu tenho que tirar alguma coisa de positivo dessa experiência e levar adiante um passo a mais para que eu possa ser melhor, um pouco melhor hoje, um pouco melhor amanhã e assim sucessivamente. Importante nessa configuração, vocês observarem a própria colocação física. Aqui pedra bruta, aqui estou eu no meu primeiro estágio de crescimento pessoal, e esse EL, o que quer dizer o EL? É o eu permeado na luz. Ou seja, a partir do momento em que eu enxergo a necessidade do meu crescimento pessoal, que o meu eu interior vai me dar a luz, eu estou me tornando um mestre, não mestre ascenso, mestre. Ou seja, mestre é uma palavra meio pesada demais. Vamos pensar assim, um aspirante a mestre. Vocês podem observar que esse caminho do EL, ele tem acesso a todos os outros pontos, estão vendo? Que é o único caminho que está ligado a todos os outros. O de baixo aqui não tem, ó, só tem 2, 3, o outro também só tem 2, 3. É o único que está ligado a todos os caminhos. Quer dizer o quê? Que a partir do momento que essa luz do meu eu interior estiver brilhando dentro de mim, eu vou ter condições de enxergar o caminho, de
de enxergar aonde eu quero chegar, aonde eu vou almejar o meu processo evolutivo, o meu crescimento. Então, ali é que começa o nosso estágio evolutivo. Tomara que cada um de nós esteja próximo desse caminho aqui, porque aí pelo menos a gente enxergou aquilo que é necessário, aquilo que eu preciso trilhar. Mas eu tenho toda uma vida para fazer isso aqui funcionar. Quem sabe, talvez até outras existências, não sei, pode ser, não vou questionar esse aspecto. E aí, então, lá em cima no cruzamento também, ó, tem uma cruz, tá? Um símbolo divino que está escrito entre parênteses o Cristo. O Cristo quer dizer a força crística. Não estou falando no Jesus Cristo da religião, estou falando na força crística. Seria aquele que já percorreu todos os caminhos, que chegou num estágio de iluminado. Poucas pessoas foram iluminadas na humanidade. Jesus foi uma delas, Buda foi outra, e assim tem vários grandes profetas da antiguidade também, São Germain, dizem que também é mais recente, e assim vários outros já buscaram esse caminho e já trilharam isso e provavelmente chegaram a um estágio de mestria. Só que um detalhe muito importante: toda vez que a gente chegar nesse estágio de mestria, é fundamental aquela questão assim, eu tenho que arrastar um monte de gente junto. Eu nunca vou conseguir chegar nisso sozinho. Nunca. Sempre vou ter que levar outros juntos. Aquelas experiências boas, aquelas vivências, aquelas, aquela sabedoria que eu conquistei, ela só vai ter valor a partir do momento que eu compartilhar aquilo com as outras pessoas. Daí a necessidade de a gente, buscar cursos, buscar palestras, buscar... Por quê? Porque isso existe toda uma rede de crescimento de conhecimento. Assim como a Cristiana está fazendo aqui nesse espaço, cada vez ela está buscando um assunto diferente para colocar para o pessoal. Eu acho que isso aí é uma atitude, já por si só, essa atitude já é uma parte do querer compartilhar aquilo que ela tem para oferecer, aquilo que eu tenho, e os outros palestrantes também que já estiveram aqui, e muitos outros que ainda estão por vir. Eu acho que o importante é que a gente tenha essa luz de que existe um mecanismo realmente que funcione, e garanto para vocês, olha, se vocês conseguiram assimilar 10% do que foi apresentado aqui, vocês já vão dar um passo a mais. Tá? Com certeza. Não quer dizer que vocês têm que ser expert em cabala, em numerologia, em reiki, sei lá o quê. Não precisa ser isso. Simplesmente aprender a primeira mensagem. E a primeira mensagem é aquela de que toda fórmula mágica para o meu crescimento pessoal, para o teu, para qualquer pessoa que está do meu lado, vem de dentro. Vem de dentro, vem da nossa intuição, da nossa luz, daquela nossa parte pura que todos nós temos. O quanto cada um deixou o ego tomar conta, isso é uma missão a gente vencer agora. Muitas vezes a gente tem muitas coisas para vencer. Muitas vezes a gente tem mesmo, tipo assim, vamos supor qualquer caminho aqui que eu pegar aqui, vamos dizer assim, essa questão aqui da medida. A medida até eu falei pouco. Por exemplo, eu tenho que ter o discernimento necessário para saber avaliar as coisas que eu faço ao caminho que eu quero percorrer, à medida. Eu tenho que colocar as coisas na balança. Lembram que eu falei do equilíbrio? Então, eu tenho que colocar uma peça de um lado, uma peça do outro, na balança, e eu preciso ter essa balança funcionando. O meu discernimento tem que saber mostrar. Só que muitas vezes eu faço pré-julgamentos. Fulano lá, eu não fui com a cara dele porque, ele pensa diferente do que eu. São pré-julgamentos, então eu acabo criando conceitos através da minha balança tá mal equilibrada, e eu acabo
julgando alguma coisa previamente. Então, esse problema pode me acontecer várias vezes. Puxa, eu não consigo controlar minha língua sem falar alguma coisa que possa julgar de outra pessoa. Julgamento. Eu não posso julgar alguém. Não posso julgar. Porque no máximo eu julgo a mim mesmo e olha lá, ainda é muito difícil eu conseguir julgar a mim mesmo. Como que eu vou decidir se aquela pessoa está certo ou está errado em alguma coisa? Cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu mapa para percorrer. E a gente tem que cuidar disso. Muitas vezes essas dificuldades elas se repetem. Toda vez que elas se repetem muito na vida, é porque alguma coisa tem que ser questionada. Porque a gente tem que buscar alguma informação nova para que eu consiga dar um passo a mais. Porque eu vou estar travado, sempre naquela mesma. Aí é que está a validade de se montar esse mapa todo específico para cada pessoa. E aí, então, a gente pode fazer uma avaliação sobre os caminhos que eu vou percorrer. Na parte de trás da tabela, vocês podem virar agora a folha, existe um resumo de tudo isso que eu falei. Então, tem cada um dos caminhos especificado aqui, um significado básico sobre o que eu falei e qual é a mensagem que cada um está trazendo, caso ele apareça na minha área. Uma metodologia bastante primitiva e simples de se fazer a sua própria avaliação, por isso que eu fiz questão de dar essa folha para vocês, que em casa vocês vão procurar as letras, as letras do seu nome. Por que as letras do seu nome? Porque na realidade, a partir do momento que você foi batizado com esse nome, você passou a ter um mantra. Porque toda a voz, todo o som expelido pela nossa boca gera um mantra. O mantra é uma vibração energética que vai gerar uma determinada frequência de energia. E o meu nome é o meu mantra, da minha existência aqui. Então, vocês peguem cada uma dessas letrinhas e procurem se ela está no nome de vocês ou não, e circundem o caminho, assim que eu fiz aqui. Eu acho que foi pro lado ali uma letra, né? Como? 21, Não. Aí existe aqui o alfabeto. O alfabeto lá, esse foi traduzido lá do primitivo, lá do Egito Antigo. Tem algumas letras que não existem. Mas aí é a questão seguinte, tu está falando na letra V. Tá? Quando não tem a letra aqui, procure o som que ela gera. O V seria o WV também. O V e o WV é a mesma coisa. Assim como o X, não existe o X. Mas o X, às vezes, ele tem o som X, ou às vezes ele tem o X. Então procurem qual é o som. Porque o S está ali. Tá? Então o som de S vai à letra S. E é a mesma coisa, o C com som de C, ele é C. Mas o C com som de K, eu sou Carlos, aí eu tenho que avaliar o K também. Tá? Então vai pelo fonema. Como ouve, aí tu vai encontrar a letra certa. Tá? Se tiver dúvida. Sobre essa parte da numerologia aqui é melhor não entrar, porque isso é um outro assunto que já seria bem mais complexo. Mas para vocês montar o básico do básico de vocês, aí coloquem as suas letras em cada caminho aqui. Esse é todo, por exemplo, eu sou Vera Beatriz, então eu vejo todo nome. E de nascimento. Também, todo nome, completo. Se tu quiser fazer uma avaliação do tipo assim, eu quero saber todos os meus caminhos, é tal, é todo nome, com todos os nomes, mas aquele nome que as pessoas mais te chamam é o que mais tem influência. Outra coisa, quem casou e mudou o nome, é bom avaliar o nome de solteiro e o nome de casado também. Por quê? Porque no casamento a gente acaba assumindo outros karmas. Sem querer, as mulheres estão assumindo o karma do nome do marido também. Então existe um karma familiar trazendo por trás disso também. Isso é todo um outro assunto. Não adianta a gente entrar nisso aí agora, mas só para vocês saberem. Procurem o básico do básico. Simplesmente peguem o seu nome, botem ali e marquem o outro. E aí vocês vão estudar a tabelinha, vai dizer exatamente o que
vai ter o seu significado. O básico que eu queria passar para vocês é isso. Eu estou à disposição para algum tipo de pergunta. Se tiver mais alguma coisa para perguntar.